Muito bom dia, meus amores e minhas amoras. Sejam todos muito bem-vindos ao curso de redação online mais presencial do Brasil. Eu, com essa voz aveludada, estou aqui passando pela sua timeline, sou a professora Priscila. E a partir de agora, juntos, nós vamos analisar uma redação de uma aluna nossa aqui do curso que garantiu nota máxima, nota 1000 no Enem, quando o tema do Enem foi a democratização do acesso ao cinema. E com essa nota, a Amandinha conseguiu o passaporte dela, a aprovação dela para o curso de medicina, não apenas na Universidade Estadual do Pará, mas também na Universidade Federal do Pará. Vejam só como que uma nota 960, 980 e 1000 pode ser transformador e o passaporte de sucesso para a sua aprovação. Mas antes de começar, se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, eu quero te convidar. Basta você clicar neste botão inscreva-se. Em seguida, ative o sininho. Tá vendo? É simples assim. Só não se esqueça de deixar seu like e seu comentário. Eu prometo que eu vou tentar responder a todas as perguntas, ok? Lápis e papel aí na mão, venha comigo que a partir de agora nós vamos analisar uma redação nota 1000 que eu sei o quanto isso te faz bem, porque te ajuda a perceber diferentes teses, diferentes projetos de texto, diferentes agentes, diferentes operadores argumentativos e é justamente por isso que nós faremos esta análise de texto agora. Vem comigo. Meus amores e minhas amoras, por que o tema democratização do acesso ao cinema é importante? Porque eu costumo dizer em sala de aula o seguinte, muitos alunos, quando eles vão para as provas, para os vestibulares, para o Enem, eles ficam muito limitados a uma única palavra-chave, sem perceber que o recorte temático como um todo precisa ser atendido. Então, no nosso encontro de hoje, eu vou mostrar para vocês a importância do termo democratizar, porque muito similarmente ao que aconteceu quando o tema foi a valorização dos povos originários no Brasil, eu perguntava para as pessoas na rua, e aí, qual foi o tema do Enem? E as pessoas me respondiam, índios, sem sequer mencionar a palavra valorização ou a importância da valorização. Palavras assim fazem parte do contexto e elas são fundamentais para garantir o pleno atendimento. É justamente por muitas vezes não falar de todas as palavras-chave ou não discutir todo o tema é que muitos alunos tangenciam. Então hoje nós vamos falar de democratizar. Democratizar. Democratizar é fomentar, expandir, dar maior visibilidade e oportunidade, por isso que é democratizar, né? Tornar mais acessível o cinema a toda a população brasileira. E foi da seguinte forma que a Amandinha, ela começou a redação dela com um dado histórico, conforme você pode ver aqui, ó. Vamos começar com Rosa, analisarmos a estratégia de argumentação que ela utilizou, ó. A construção dos feudos, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média, lembrando que período da Idade Média é escrito com letra maiúscula, obviamente, substantivo próprio, e eu trouxe a própria redação dela aqui para você analisar a estética do texto, a paragrafação. Muitos alunos me perguntam quantas linhas tem que ter. Olha aqui o parágrafo de introdução com 7 linhas. 8 linhas é uma média legal, o que pode fazer com que você faça com 7 linhas ou com 9, mas 7 linhas também estão um número bacana. Coloque sempre um limite de média de 8 linhas para qualquer parágrafo, não necessariamente para a introdução, certo? E aí ela vai explicar esse dado histórico, ó. Segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Veja que ela começa com dado histórico aí. Dado histórico é muito interessante, é uma estratégia argumentativa fantástica para você usar no parágrafo inicial. Aí ela sai da época do passado, da Idade Média, e ela vem para a contemporaneidade, nada de contemporaneidade, contemporaneidade, isso mesmo. Semelhante a essa época, então agora ela vem para a realidade brasileira, no contexto atual, no contexto brasileiro contemporâneo, então ó, vejam, saia do dado histórico e venha para o Brasil atual. Essa parte em azul que eu estou pintando agora aqui, que eu estou sublinhando agora aqui, é uma parte muito importante para o seu texto. Por quê? Porque é a parte que você estabelece uma comparação entre o passado e o presente. E aí ela diz, o cinema, o que o cinema é, anjos?
o cinema é palavra-chave do tema. Então veja que ela já está apresentando aí uma das palavras-chave do tema. É um dos inúmeros meios de democratizar a cultura. Então ela faz uma afirmação muito interessante, porque além do cinema, existem outros meios, mas o cinema é meio de democratizar a cultura. Peraí que eu fiz errado. Meios de democratizar a cultura. Então você percebe aí que na linha 3, aqui onde está em azul, onde nós estamos pintando em azul, o que ela fez? Ela já traz as palavras-chave da democratização do acesso ao cinema no Brasil, não necessariamente como aquele recorte temático, mas mesclando entre as palavras dela e as palavras-chave do tema, certo? Mas ainda é feudalizado, ou seja, ela coloca esse feudalizado entre aspas para estabelecer uma metáfora e competência número 2 do Enem, produtividade. O que é produtividade, anjos? Ela torna produtivo o repertório que ela apresentou anteriormente. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Já que grande parte da população continua alheia a esse serviço. Então, mais uma vez, repare bem, ela começa com um dado histórico, ela vem do dado histórico do passado para a contemporaneidade, para o contexto da realidade das palavras-chave que estão aqui. Então ela estabelece uma relação entre o período feudal na Idade Média e a feudalização, ou seja, a falta de acesso efetivo, os muros que se erguem para aqueles que têm em relação àqueles que não têm possibilidade financeira de ir a um cinema com a mesma regularidade que aqueles com maior poder aquisitivo. Então aí ela está falando de estratificação social. Agora ela vem para a tese dela, último período. Então ela coloca um elemento coesivo, obrigatório no Enem para ligar os períodos. Então, eu particularmente não gosto muito desse então. Por quê? Eu acho ele muito próprio de marca de oralidade. Eu colocaria logo, isso mesmo, logo dessa forma. Por quê? Porque logo e dessa forma, tanto logo quanto o dessa forma, são conectivos que dão a ideia de concluir uma ideia, que foi a ideia que ela apresentou nas primeiras 4 linhas. Acontece que, diferentemente do portanto, porque o portanto é típico de parágrafo de conclusão, o portanto é muito próprio para a conclusão. Então aqui, quando você, na introdução, quiser concluir uma ideia, coloque logo, coloque dessa forma. O então pode soar muito marca de oralidade e isso pode não fazer muito bem para o seu texto, tá bem? Para a competência número 1. Aí vamos para a tese dela, vamos ver como que ela organizou o projeto de texto. Então, tanto a concentração de salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, e aqui nós temos o quê? Nós temos a tese 1, que para aqui, ó, nesse paralelismo que ela estabeleceu entre tanto quanto. Então, tudo que está na linha 5, tanto a concentração de salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, tese número 1, quanto, tese número 2, vamos analisar o que ela coloca agora, quantos os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos vendidos com exclusividade pela empresa proprietária mutilam a cidadania. Olha que ela já me dá um indício de que ela vai falar do Milton Santos sobre cidadanias mutiladas e consagram importantes simbologias de poder. Então ela também me dá um outro indício de que ela vai falar também sobre o Pierre Bourdieu. Então, na própria tese dela, que ela conseguiu estabelecer um projeto com 2 teses, ela faz o quê? Algo fantástico, que é apresentar uma nuance, ou seja, alguma relação daquilo que ela vai aprofundar no D1 e no D2. Vamos para o projeto de texto número 1 e vamos para o desenvolvimento número 1 e vamos analisar daquilo que ela propôs na tese 1, se de fato ela está contemplando aqui em seu parágrafo de desenvolvimento número 1. Ela começa com um elemento coesivo. Aliás, eu já vou pintar todos os conectivos aí para vocês. Olha lá, nessa perspectiva, os operadores argumentativos, entretanto, estabelecendo uma contradição de ideias, e dessa maneira. Eu dei uma aumentadinha aí, mas você pode perceber que da linha 8 à linha 15, nós temos o desenvolvimento 1. Vamos ver se o projeto de texto foi atendido? Ela começa assim, ó. Nessa perspectiva, olha mostrando a realidade pra gente.
A cultura, e ela coloca a palavra cultura aqui como sinônimo ou como palavra-chave, o que vai resgatando a ideia de cinema, é imprescindível que, para a identidade de um povo, indubitavelmente, o cinema é uma fundamental ferramenta de inclusão e de propagação de valores. Olha juízos de valor aí apresentados. Então, por que não é uma dissertação expositiva? É uma dissertação argumentativa, porque, fundamental ferramenta. Quando ela diz fundamental, ela se apresenta, ela se mostra para o leitor. Além disso, a gente pode ver aqui a palavra cinema, eu tive que dar uma cortadinha aí, você viu, apresentada já no desenvolvimento 2, de modo que ela não tangencia o tema, certo? É fundamental ferramenta de inclusão e de propagação de valores sociais. Entretanto, perceba aí o estabelecimento da contradição, e é justamente por isso que ela coloca um operador que contraria a ideia anterior. De acordo com o geógrafo Milton Santos, no texto Cidadanias Mutiladas, na verdade é a tese do Milton Santos sobre cidadanias mutiladas, a democracia, extremamente necessária para a fundamentação cultural do indivíduo, só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social, ou seja, locução explicativa, na medida em que os direitos são universais e desfrutado por todos os cidadãos. Então veja que bacana aí, ela não só coloca a tese do Milton Santos, mas ela usa uma locução explicativa aqui, anjos, para ela explicar aquilo que o Milton Santos, com as palavras dela, foram apresentadas ali dentro do texto, certo? Dessa maneira, agora ela volta reforçando no último período a tese dela, ou seja, ela começou o período contextualizando a questão da fundamentação, a importância do cinema, mostrou que o Milton Santos prega sobre a questão das cidadanias mutiladas, ou seja, a aqueles craseado. Aqui o cinema é negado, muitas vezes por questão financeira, que era o projeto de texto número 1, que ela apresentou lá na introdução. Dessa maneira, a concentração de salas de cinema, mais uma vez, em áreas com alto desenvolvimento econômico, ou seja, em lugares de muito poder aquisitivo, e o alinhamento de milhares de pessoas a esse serviço provam que não há democratização do acesso à cultura cinematográfica. Olha que interessante aqui, como que é importante aqui no curso de redação nós ensinarmos vocês a ter outras palavras, a melhorar o léxico de vocês, justamente porque aqui a gente consegue passar para vocês palavras e expressões que melhoram o repertório, né, o vocabulário de vocês e, consequentemente, vocês evitam repetição de palavras. Tá, mais uma vez aqui, cultura cinematográfica, tá aqui, cultura cinematográfica no Brasil. Então, não há democratização do acesso à cultura cinematográfica no Brasil, marginalizando grande parcela da sociedade desprovida de recursos financeiros. Então perceba que todas as ideias dela aí no D1 se encaixam, porque quando a gente retoma a tese número 1 dela, a gente vê que a tese é a concentração de salas de teledramaturgia em lugares mais desenvolvidos economicamente. E aí ela mostra, para o Milton Santos, a democratização do acesso ao cinema não é efetiva e isso mutila a cidadania dessas pessoas que estão à margem da sociedade, aqueles que não têm um poder aquisitivo. Vocês sabem o valor que é uma sessão de cinema, né, gente? Se vocês vai com criança, com família, então, se você compra uma pipoca, pronto, só o mês que vem, olha lá. Então a gente entende que, infelizmente, a cultura no Brasil é algo muito caro. E o cinema, por mais que ainda não seja como se comparar, por exemplo, a uma peça de teatro ou a um show, o cinema ainda seja irrisório, ele não é irrisório para uma grande massa populacional desprovida desse tipo de acesso. É justamente por isso, e foi justamente por isso, que ela escolheu o Milton Santos para justificar a sua tese número 1, e ela termina o parágrafo de introdução número 1 falando que o alto poder aquisitivo desses lugares, porque geralmente os cinemas estão nos shoppings, então se torna ainda mais caro, ainda mais oneroso para essa população, prova que essa população está realmente alheia e excluída de direitos básicos e da sua garantia cidadã, conforme o próprio Milton Santos sempre criticou na sociedade brasileira. Vamos voltar agora no desenvolvimento, na tese número 2, que é quanto os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos vendidos com exclusividade pela
empresa proprietária, ó, exorbitantes, preços, ingressos exorbitantes. Vamos ver se esse projeto de texto de fato foi atendido aqui no desenvolvimento 2. Ela começa com outro sim, a gente percebe o isso aqui, pronome, que retoma nome, dessa forma. Então, mais uma vez, perceba que no desenvolvimento, olha aí, desenvolvimento 2, ela faz também 3 períodos. Mais uma vez, ó, linha 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas em média. 7 linhas, mais uma vez, o que prova, mais uma vez, que a paragrafação dela tá aí certinha, ela não tá excedendo o número de 8 linhas, tá ficando entre 7 e 8 linhas em cada parágrafo, o que dá uma boa organização dela, e isso vai ajudá-la lá no projeto de texto. Fica bastante atenta a isso, porque todos os movimentos da Amandinha aqui, anjos, são friamente calculados. Nós ensinamos tudo isso aqui no curso de redação online mais presencial do Brasil, e é justamente por isso que você está aqui, para que você aprenda toda essa estratégia e não perca ponto na competência 1, não perca ponto na 2, não perca na 3 no projeto de texto, e consiga também a sua tão sonhada vaga no curso que você deseja, na universidade que você sonha. Vamos lá. Outro sim, olha aí, ó, ela já começa na veia, lembrando a tese número 2. O nome disso é competência 3, projeto de texto. Anota aí, competência 3, projeto de texto. Ela começa assim, ó. Outro sim, os preços abusivos dos ingressos. Olha a numeração que ela faz. A divisão de salas em categorias de conforto. Ótimo. E a proibição da entrada de bebidas e alimentos que não sejam os vendidos no estabelecimento dividem ainda mais a sociedade. Ah, Pri, mas hoje a gente pode entrar com bebidas ou comidas de outros estabelecimentos, mas na ocasião que ela fez a redação não podia. Tá? Então, e talvez não seja em todas as salas de cinemas no Brasil que isso seja permitido. Então, mais uma vez, pode ser que não seja permitido em todas elas. Então, caso, presta atenção, você olha essa afirmação e fala, não é assim aqui na minha cidade, mas na cidade dela pode ser que seja. E à época também era. Tá bem? E agora ela vem com a exemplificação. Qual é a exemplificação? Isso pode ser exemplificado pelo teórico Pierre Bourdieu, o qual afirma que todas as minúcias de um indivíduo constituem simbologias que são constantemente analisadas pelo corpo social. Ou seja, gente, eu vou explicar um pouquinho para vocês a teoria do Pierre Bourdieu. Quando Pierre Bourdieu fala sobre as simbologias de poder, ele está falando sobre o capital e sobre aquilo que nós temos, sobre aquilo que nós demonstramos ter e como que essas simbologias, por exemplo, a roupa que eu visto, as músicas que eu ouço, os programas que eu assisto, o tipo de comportamento que eu tenho, os lugares que eu visito, as viagens que eu faço, tudo isso mostra para o outro quem eu sou. Não sei se vocês se lembram do tema da FUVEST, quando a prova da FUVEST, quando o tema foi sobre o mundo por meio das imagens. Tudo isso são imagens que eu construo, seja imagens enquanto aparência, seja a roupa que eu visto, seja os produtos que eu compro, seja os lugares que eu visito. Tudo isso mostra para o outro um poder que eu tenho. Eu vou colocar esse poder aqui entre aspas, pelo amor de Deus, para vocês entenderem que essa é uma crítica, uma análise do Pierre Bourdieu sobre essas simbologias de poder. Durante a pandemia, uma cena ficou muito engraçada, uma cena que foi assim, muito emblemática, que estava acontecendo uma reunião, uma chamada de vídeo, e se eu não me engano, um magistrado, ele tinha um painel atrás dele, e o painel era cheio de livros. Então a gente olhava, ele estava lá, né, todo de terno, engomadinho, fazendo uma apresentação dele, mas quem olhava para ele imaginava todos aqueles livros ali atrás. Só que no meio da reunião, da chamada de vídeo, por alguma questão do meio dessa chamada de vídeo, o painel de livros cai. Aquele painel de livros, ele tem uma representação de um capital intelectual muito grande. Nós percebemos que em muitas casas, em muita casa-cor, em muita vernissagem que a gente vê aí, livro é um objeto de decoração porque ele representa um capital intelectual e que naquela cena se tornou muito icônica, muito engraçada, talvez tanto quanto constrangedora também, porque o capital intelectual
que a pessoa queria demonstrar que ela tinha, de repente, no meio de uma chamada de vídeo, ela vem à tona e demonstra que é simplesmente um painel. Então entenda, o que ela quer dizer aqui, ó, o poder de compra, as características pessoais e o acesso a bens e serviços refletem quem é um homem para o outro homem. Dessa maneira, então ela coloca, né, o último conectivo, ela reforça a tese dela. Qual é a tese? O alto custo praticado pelas redes cinematográficas, e aí ela amarra, ela torna o Pierre Bourdieu produtivo, ó, violenta simbolicamente aqueles que não conseguem contemplar as grandes telas, o que aumenta a desigualdade. Então, ó, violenta simbolicamente é uma violência simbólica. Por quê? Porque aquelas pessoas que também querem acesso à cultura, que também querem um capital intelectual, um capital cultural, para elas o cinema, para elas a cultura é algo negado, em decorrência do quê? Dos preços exorbitantes, do acesso muitas vezes negado, impossibilitado pelo elevado custo que essa cultura, que essa forma de conhecimento tem. E traz, né, infelizmente aí, um cenário, mais uma vez, de estratificação e de desigualdade no Brasil. Perceba então que toda a estratégia argumentativa dela está muito bem feita. Projeto de texto faraônico, show de bola, certo? E a competência número 5, que é a proposta de intervenção, também contempla tudo que está no D1 e o que está no D2. E agora a gente vai ver a conclusão dela, que ela começa com o conectivo que eu falei para vocês, próprio de conclusão, que é o portanto na linha 23. Ela faz mais um período e começa com um ademais, além disso, aqui na linha 26, e finaliza com o efeito social na penúltima linha do seu texto. Então ela começa com um agente. Vamos ver aqui se ela consegue contemplar os 5 elementos. Como nós sabemos que é uma redação nota 1000, então a gente já sabe que ela contemplou os 5 elementos necessários, né? Cabe à iniciativa privada, em parceria com os estados e municípios, é o agente dela. Qual que é a ação que ela propõe? Ela propõe a seguinte ação: promover a interiorização das salas de teledramaturgia. Durante o ano de 2019, eu trabalhei muito o verbo interiorizar. Então eu fui passando os temas e fui falando, olha, vamos interiorizar esse serviço, vamos interiorizar aquele serviço. Claro que nós não falamos só de interiorização. Longe de mim dar uma ideia apenas para o aluno, até porque aqui no curso de redação online mais presencial do Brasil, o que você tem é ideia, seja de agentes, seja de repertório, seja de tese, seja de ação, mecanismo e detalhamento para sua proposta de intervenção. Promover a interiorização de salas de teledramaturgia. Como, Pri? De que maneira? Assim, ó, por meio, deixa claro, cara crachá. Dê para o seu leitor aquilo que o seu leitor está procurando. Ele está procurando um mecanismo? Já conecta. Por meio, de modo, deixa claro isso para o seu leitor, da construção de novos empreendimentos em áreas distantes dos polos econômicos e da redução dos custos para o consumidor de baixa renda, incentivando ao efeito social, incentivando então a cultura democrática. Então aqui ela sugeriu um meio que é a construção de novos empreendimentos em polos econômicos distantes dos grandes centros urbanos, o que diminuiria o custo do acesso ao cinema e também, consequentemente, a redução dos custos para o consumidor de baixa renda, que tem tudo a ver com aquilo que ela falou tanto no D1 quanto no D2, venhamos e convenhamos. Essa proposta dela aí já está praticamente completa em relação ao projeto de texto que ela colocou no D1 e no D2. Aí ela coloca, além disso, é de responsabilidade da Ancine, Agência Nacional do Cinema. Eu acho o seguinte, quando você coloca de responsabilidade da Ancine, você está fazendo uma constatação, concorda? É de responsabilidade da Priscila dar aula, é de responsabilidade de tal pessoa fazer tal coisa, é de responsabilidade de sua estudar. Veja, então isso é uma constatação. Eu não colocaria, eu colocaria assim já, a Agência Nacional de Cinema deve, a Ancine deve, entendeu? E não é de responsabilidade dela, porque isso você só está constatando. Agora, quando você está falando que ela deve, você está estabelecendo uma responsabilização sobre a qual ela deve agir. Então, há um poder de persuasão muito maior aí quando você coloca que tal órgão deve fazer tal coisa, tá? Qual é a ação? Estabelecer um canal de comunicação mais efetivo com o telespectador. De que maneira? Por intermédio de aplicativos e das redes sociais interativas, para que as denúncias e reclamações sobre os preços abusivos possam ser realizados. Esse para que aqui, ó,
está sendo uma forma de detalhamento, muito embora ele pareça também um efeito social. Ele é um detalhamento, por quê? Porque ela está falando sobre essa denúncia, e isso aqui completa, é uma ideia adicional sobre aquilo que ela está discutindo anteriormente. Lembrando que em 2019 ainda o quesito detalhamento era assim, o aluno tinha que apresentar os 4 elementos mais detalhamento. O detalhamento não era o 5º elemento obrigatório, passou a ser 5º elemento obrigatório em 2020. Então vejam que se você olhar para esse detalhamento dela hoje e falar, mas esse detalhamento aí está muito fraco, hoje você não deixaria eu fazer mais isso. É verdade esse bilhete, não mesmo, nem aqui nem na China, de jeito nenhum. Sabe por quê, Anjo? Porque o detalhamento hoje é uma informação adicional relevante. E isso aí não é aquela relevância que a gente espera, e como eu te ensino a fazer um detalhamento de respeito, né? Um detalhamento de mulher, sabe? Aquele detalhamento de mulher? Isso mesmo. Um detalhamento de mulher, ou seja, muito bem feito, como você faz a partir de agora. Como efeito social de tudo isso, a democratização do acesso ao cinema será uma realidade. Ela faz um pequeno efeito social aí, que isso aí basicamente é o tema, não é um efeito social, podia ter sido um efeito social mais contundente, mais incisivo, né? Um efeito mais efetivo, muito embora aqui ela já tenha colocado um efeito social também, então a gente pode computar 2 efeitos sociais aí nessa proposta. E o mais importante de tudo, como, Anjo? Como ela começa a redação dela? Ela começa falando que os feudos eram muros que delimitavam, né? que barravam, que segregavam pessoas na Idade Média. E ela termina, isso é projeto de texto, essa retomada, embora não seja obrigatória, ela faz muita diferença na sua redação. Então ela vem aqui finalizar a redação dela, ela começou com muros, ela começou com feudo e ela termina com feudalização, estabelecendo esta retomada, destruindo assim as barreiras e os feudos sociais, ou seja, finalizando ou destruindo assim qualquer forma de segregação, qualquer forma de muro, seja ele visível ou invisível, que segrega, que separa a sociedade contemporânea. Então vejam, ela começa com a feudalização e ela finaliza tentando minimizar os impactos dessa feudalização. O nome disso é projeto de texto, o nome disso é unidade textual, o nome disso é uma retomada proposital, que aqui no curso de redação online mais presencial do Brasil, você aprende e o melhor, você aplica nas redações semanais que você manda aqui pra gente. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula, até a nossa próxima sugestão de leitura. Tchau, anjos!